Olá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito da minha situação, ao qual os problemas que eu estou sentindo, né? E muitas pessoas perguntando assim: ah, mas quem não pergunta fica com a pulga atrás da orelha, né? Eu quero até agradecer as pessoas que perguntaram, né? Em relação de eu estar fazendo os vídeos sorrindo, postando foto, eu sorrindo, mesmo com eu dizendo, né, que que estou com esse, com esse problema, né? Então, assim, eu vou estar explicando para vocês, tá? Qual é a minha posição, qual é o problema que eu estou passando e peço que vocês fiquem comigo aí até o final para você entender o meu ponto de vista, ok? Vem comigo. Então, eu desde tem uns 11 anos mais ou menos, eu venho sentindo um problema no meu ouvido, no qual eu escuto o meu coração batendo o tempo todo. É difícil os minutos em que eu não consigo ouvir ele batendo. Quando eu não escuto o meu coração batendo, é como se tivesse um tampão no meu ouvido, no qual me dificulta a audição. Ok. Em 2019 estava trabalhando e me deu uma crise lá no serviço, no qual eu comecei a ouvir demais o ouvido batendo, o coração batendo, né? E para resumir a história, eu passei mal, me desconfigurei por completo. Pessoas que me conhecem aqui há muito tempo no local onde eu moro, quando me viu chegando no local de atendimento, eles começaram a perguntar pro meu marido quem se era eu mesmo, né? E pessoas que me conhecem desde pequena não conseguiu me reconhecer. Eu cheguei no local de atendimento com um batimento cardíaco a 166. Ainda esses dias eu tava olhando na coisa, né? Na ficha lá. E tava 166 os meus batimentos. E a enfermeira veio e colocou o remédio debaixo da minha língua para acalmar o batimento, né? De acordo batia, aqui batia no meu ouvido também, eu escutava. Então, eu acredito que naquele momento o meu cérebro entrou em pânico, né? E acabei tendo essa crise. Fiquei completamente desfigurada, gente. Não, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, vocês não reconheceriam se vocês tivessem me visto no dia que eu passei mal, ok? Até aí tranquilo. A partir daí, eu fui diagnosticada como crise de ansiedade, como transtorno de ansiedade. Comecei a tomar os medicamentos, né, que foi passado, e tomei os medicamentos certinho. É importante, né, que você tome seus medicamentos certinho, de acordo com o médico te diagnostica com algum problema. É importante que você tome seu medicamento certinho. Ok. Só que eu não ia melhorando, não melhorava. Só teve um remédio que eu tomei, que foi para acalmar o batimento cardíaco, que foi o Alprazolam, parece. Depois eu coloco o nomezinho aí em cima aí do remédio que eu tomei e que baixou o meus batimento cardíaco. Gente, mesmo eu colocando o nome do remédio aí em cima, não se automedique porque é perigoso, ok? Procure um médico se você está sentindo seu coração acelerar ou algum problema do tipo. Beleza? Então, só que como eu não melhorava, eu já tinha, antes disso, né, eu já tinha pedido o encaminhamento para um otorrino, por causa do ouvido, né? Do problema que eu estava tendo no ouvido. Tá. Aí, como não tinha saído ainda esse encaminhamento, então eu pedi novamente, solicitei novamente
esse encaminhamento, no qual a médica me encaminhou, né? Passou esse encaminhamento. De acordo, toda vez que eu passava com ela, que eu falava que os sintomas que ele não estava tendo melhora, ela trocava o remédio, né? Colocava um mais fraco para ver se fazia efeito, colocava um mais forte para ver se fazia efeito. Ok, ela fez o trabalho dela, o que estava ao alcance dela, ok? Não estou aqui para criticar ninguém, gente, espero que vocês me entendam. Ela fez, eu posso dizer que ela me socorreu naquele momento, beleza? Aí, o encaminhamento do otorrino saiu, né? A consulta. Então, eu passei por ele, pelo otorrino, e falei para ele o que estava acontecendo. E ele falou que o problema que eu estava, os sintomas que eu estava apresentando, era típico do glômus tipânico. Do glômus tipânico. O que é esse glômus tipânico? É um tumor no qual ele fica pressionando a veia carótida, e quando ele pressiona, o sangue vai fazer a circulação, como todo mundo sabe, né? O nosso sangue circula por todo o nosso corpo, faz aquele vira-volta, né? E como ele não tá, ele tava tendo dificuldade, tô explicando, gente, do meu jeito, do jeito que eu entendi a explicação, ok? Como esse tumor pressiona a veia carótida, impede que o sangue faça a circulação completa do jeito que se tem que fazer. Não, ele dificulta, não é que impede, tá? Ele dificulta a circulação do jeito que ele precisa fazer. Beleza. Para confirmar o diagnóstico, o médico me pediu uma ressonância e uma arteriografia. A ressonância, para quem não sabe, é diferente de tomografia, ok? É uma máquina onde você entra dentro dessa máquina e eles colocam uns negócios assim no pescoço da gente para conseguir fotografar dentro da gente e ver o que está acontecendo. No meu caso, foi pedido da região do ouvido. Beleza, ok. Espero que tenha entendido até aqui. Vamos mais para frente. Nessa ressonância, saiu um líquido envolvendo a célula mastoide. As demais coisas estava tudo ok na ressonância, mas tinha esse líquido envolvendo a célula mastoide. Mais uma vez, o médico confirmou através dessa ressonância que juntamente com os sintomas que eu estava sentindo, que era o glômus tipânico. Então, nesse caso, eu parei de tomar o remédio da ansiedade e comecei a tomar os remédios para apaliar esses sintomas que eu estava sentindo, que é esse batimento. Ok. Só que junto com esse batimento, eu estou esquecendo de falar para vocês que além do batimento cardíaco, o som, né, desse batimento, eu tenho tonturas e, por fim, agora apareceu mais uma. As minhas vistas está escurecendo. Tem hora que eu olho e parece que é como se fosse aquela foto embaçada. Quando você faz assim, desse jeito aqui que eu tô mexendo a mão, pois eu vejo dessa maneira. Esse é um sintoma que apareceu agora, gente. Eu não tinha esse sintoma nas minhas vistas, eu não sentia nada nas minhas vistas, a não ser ela arder, mas quando eu trabalhava muito na frente do computador, isso é normal, né? Então, o computador puxa, né? Aí você acaba tendo esse problema. Ok. Mas, agora, recentemente, a minha vista começou a embaçar. Do mesmo jeito que eu faço esse movimento aqui, eu enxergo as pessoas. Não é direto, gente. Não é direto que eu vejo desta maneira, tá? Tem dias que eu vejo normalmente, hoje mesmo. Eu estou vendo normalmente. Eu tô olhando aqui a minha foto no computador. Eu tô vendo a minha imagem normalmente. A tontura
ela reduziu. Gente, vou deixar bem claro aqui que existe a tontura e a vertigem. A vertigem é quando você sente que o mundo todo girar e fica assim, ó. Essa é a vertigem. Tá vendo? Já eu tô mexendo na minha mão, é como se o mundo estivesse girando e a sua visão começa a ficar assim. Essa é a vertigem. O mundo tá girando, né? E você começa a ver tudo desse jeito, girando dessa maneira, né? Essa é a vertigem. A tontura é aquela que te desequilibra, tá? Então, tem diferença entre vertigem e tontura. A gente acaba falando tudo que é tontura porque a gente não conhece qual é a diferença de um pro outro. Pra gente é tudo a mesma coisa. Ah, mas como você sabe disso tudo? Gente, desde quando o médico falou que era o tal do glômus tipânico, eu comecei a pesquisar sobre o problema. É um problema muito raro, tá? Muito raro. Aqui no estado de Rondônia não tem, o que o médico me passou, tá? Segundo o médico, aqui no estado de Rondônia, desculpa, aqui no estado de Rondônia não tem esse tratamento por glômus tipânico, a não ser o medicamento. Fora o medicamento, para resolver ele é cirurgia. Beleza? Então, ele me encaminhou para fazer cirurgia. Me deu um atestado de 15 dias e depois desses 15 dias eu dei entrada num afastamento pelo INSS. Já era para eu ter passado pelo INSS para fazer a confirmação do meu afastamento e o INSS começar a me pagar. Recebi 15 dias pela empresa, bonitinho, beleza. Quero até agradecer aqui, tá bom? A escola pela qual trabalho. Me pagou direitinho esses 15 dias, me deu todo o auxílio, me ajudou a fazer o agendamento pelo INSS. Então, eu tô esperando o INSS. Era para ser já no dia 25 desse mês, de abril, só que como ele estava em greve, eu precisei remarcar esse INSS. Estarei passando pelo INSS no dia 31 de maio, tá? E para eu dar continuidade ao meu tratamento. Ok, até aqui tudo bem, tudo explicado. Mas você tá sentindo tudo isso mesmo? E por que você tá postando essas fotos, fazendo esses vídeos? Gente, eu estou com um problema muito sério, tá? Não desejo o que eu estou sentindo para nem meu pior inimigo. Você sabe o que é passar 24 horas do seu dia ouvindo um batimento do seu coração no seu ouvido? Quem sente pode me dizer o que é, a agonia que é. Quando ele está batendo calminho, tá? Você ainda consegue equilibrar muitas coisas. Mas quando ele começa a bater agitado, porque assim, gente, não é que o meu coração tá agitado, é que do mesmo jeito que a minha veia bate aqui, eu sinto ela aqui. Eu ouço ela aqui. Eu acredito que, como o diagnóstico do médico é o glômus tipânico, e o glômus tipânico é um tumor, e um tumor é uma massa, muita gente fala que é um caroço, né? Mas na verdade não é um caroço, é uma massa. Então, o que acontece? É exatamente do lado direito. Então, quando é pressionado aqui, ó, aqui, não sei se vocês percebem, tem uma certa alteração aqui na minha veia. Sim, sim. Vocês conseguem perceber aí no vídeo. Então, é difícil aqui aquecer. Então, quando ele começa a pulsar bastante aqui, a minha veia, ó, de acordo eu faço isso aqui, do mesmo jeito que eu tô fazendo isso aqui, ó, apertando repetidamente, eu escuto aqui. Quando eu pressiono, agora se eu pressionar aqui, ele dá uma certa aliviada, só que porém tampa o meu ouvido. Tá? Tampa meu ouvido. Aí o que acontece? Do mesmo jeito, o que eu penso que está acontecendo?
tem alguma coisa pressionando essa veia que está impossibilitando do sangue fazer a circulação do jeito que se tem que fazer. E como está pressionando, é claro que ele vai pulsar. O nome dessa pulsação, desse som de coração batendo dentro do ouvido, se chama zumbido pulsátil. Então, gente, eu tenho um zumbido pulsátil dentro do meu ouvidinho direito. É fato, é verdade, está acontecendo. Isso tem dia que eu tô ruim, tem dia que eu tô tonta, que eu preciso ficar deitada a maioria dos dias. Ultimamente, de um tempo pra cá, eu tenho ficado mais sentada e deitada, sentada e deitada. Porém, a maioria do tempo eu fico sentada aqui, nesse local aqui onde vocês estão me vendo, onde eu tô fazendo essa gravação desse vídeo. De manhã, da hora que eu levanto, até a hora que meu marido chega para almoçar, e depois que ele volta novamente para trabalhar, eu estou aqui, nesse lugar, sentado. Quando ele chega do serviço, vocês podem perguntar para ele, eu estou aonde? Aqui, nesse lugar, sentado. Sentada. Agora, se punha no meu lugar, pensa no outro agora. Se punha no meu lugar e tente ficar sentada 24 horas no local, porque eu não posso fazer nenhum esforço físico, porque de acordo eu faço, o esforço físico começa a pulsar o meu ouvido, me dá tontura, minha vista fica assim, embaralhada, entendeu? Então, quando eu estou aqui, sentada, eu não sinto a tontura, porque eu estou sentada, gente, tá? Eu estou sentada. Então, se eu estou sentada, né, não tem como bambear para onde se eu tô sentada. Meu corpo está equilibrado. Mas quando eu levanto, eu tenho que esperar um pouco. Eu não posso fazer igual todo mundo faz, que levanta e sai andando. Eu levanto, espero um pouco, uns 2, 3, 5 minutinhos ali, dependendo. Se eu sentir que eu tô tonta, eu espero um pouquinho mais. Quando eu vejo que eu consigo sair andando, eu saio andando, tá? Teve um tempo que, logo no começo, em fevereiro e março, foi o tempo mais difícil para mim, foi o mês que eu senti mais tontura, entendeu? Que mesmo eu andando com meu marido me segurando de um lado, eu tinha que estar andando com uma bengala para ajudar. Como vocês sabem, ele também tem problema, ele é deficiente, né? Então, ele é especial. Então, assim, para não jogar o peso todo para ele, eu estava usando. Eu não vou fazer edição desse vídeo, tá, gente? Porque é assim que eu me sinto quando eu estou gravando. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, o meu ouvido parece que vai explodir. É uma pena que... Eu não falo uma pena não, gente, que eu não vou desejar isso pra ninguém não, tá bom? Então, eu estava usando a bengala pra estar me auxiliando, até mesmo ajudando o meu esposo pra me segurar, né? Pra me apoiar, tava usando a bengala como um apoio. Tem uns 15 dias, mais ou menos, que eu não estou usando a bengala. Até quando eu vou para a cidade, eu não estou, pro centro, né? Eu não estou utilizando a bengala, tá? Não estou sentindo a necessidade de usar a bengala. Mas o meu esposo está sempre perto. Quando eu sinto que eu fiquei meia tonta, né? Eu seguro no ombro dele. Aí a gente para ali, onde a gente estiver andando, a gente para. Eu respiro fundo, faço aquele exercício da respiração, né? Fecho os olhos e fico ali um minutinho até aquele sintoma passar e depois eu continuo andando. Então, gente, fazer essas gravações, fazer essas fotos, para mim tem sido uma válvula de escape. Por quê? Eu penso que não adianta eu ficar chorando, me desesperando, me escabelando. Isso não vai resolver o meu problema. Agora, em julho, estarei indo para São Paulo para estar dando continuidade ao meu tratamento lá. Ok? Porque, que nem eu já falei para vocês, aqui no estado de Rondônia não está tendo, segundo informações que eu tive, aqui não tem um tratamento para esses sintomas que eu estou sentindo. Mas como você está?
Eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam que eu estou bem. Sabe por quê? Quando as pessoas me perguntam, eu falo que eu estou bem? Porque eu estou com vida. Tem muitos que não podem dizer que está bem. Eu estou com vida. Quando você vê esse sorriso maravilhoso, né? Você não consegue entender o que está acontecendo dentro de mim. Muitas das vezes eu faço fotos sorrindo, porque eu aprendi que tem uma das melhores terapias que você faz consigo mesmo é sorrir. Mesmo que as coisas estejam desabando. Não tem sido fácil eu ficar aqui dentro de casa 24 horas. Eu não posso nem sair para ir no mercado para comprar uma simples bala que eu tiver vontade. Ah, mas você fazendo esse vídeo, você tá se expondo. Não é se expor, gente. É que as pessoas criticam você sem nem ao menos saber o que de fato acontece com você. Vai resolver eu ficar chorando, me escabelando? Não vai. Eu tenho que aceitar a realidade. E o que é a minha realidade hoje? É essa. É ficar aqui, sentada aqui, nesse lugar todo dia. Se eu não for logo para São Paulo, eu acho que esse sofá vai furar. Porque eu fico aqui, sentada aqui. Entendeu? Com Deus e eu e Deus. Então, gente, estou com muita saudade de voltar a trabalhar. Aí você fala assim, nossa, você tá doida querer voltar a trabalhar, gente? Eu não sei como as pessoas conseguem ficar sem trabalhar. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu estou agoniada para voltar a trabalhar porque eu amo o que eu faço, tá? Eu sou professora com muito orgulho. Ah, você só pode estar doida mesmo. Não, tô doida não, gente. Eu amo o que eu faço mesmo de paixão. A última vez que eu fui na escola, eu pedi autorização, fui assinar uns documentos lá. Eu pedi autorização para a diretora para eu ir na sala ver os alunos. Foi retorno, né? Tinha 2 anos, gente, que eu não via meus alunos. Ai, na hora que eu entrei naquela sala, gente, eu não aguentei. Eu chorei junto com os alunos. E foi difícil. Tá sendo difícil. Mas por trás dessa dificuldade toda, eu tenho um Deus. Eu não estou aqui sozinha. Eu tenho um Deus que me ama e que está aqui comigo. E nos momentos que eu tô sorrindo, Ele que me dá força para eu sorrir. Sabe por quê, gente? Tem gente pior do que eu. Ah, mas você tem certeza que é esse tumor? Não, não tenho certeza que é esse tumor. Eu tô de um jeito que eu não tô acreditando mais em nada. Eu só vou acreditar quando falar assim, você vai passar por essa cirurgia. E que eu tô já igual Tomé com essa doença, entendeu? Que eu ver o tumor ali, a massa ali na minha frente. Ah, mas se você é crente, por que Deus não te cura? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo falou assim, já que você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus transformou a pedra em pão? Não. Nem só de pão viverá o homem. Né? Foi assim que Deus falou. Foi assim que Jesus falou. Foi assim que ele falou. Se for para Deus curar e eu nunca mais sentir essa zoada,
Eu não vou dizer infernal não, gente, porque acho que não se compara nada ao inferno, né? Mas se eu parar de sentir, de ouvir essa zoada, essa batida, essa pulsação, essa tontura, essa visão turva, eu parar de sentir tudo isso que eu tô sentindo aqui, Deus curar, tá? Eu vou ficar muito grata a Deus, como eu já sou, e Ele vai ser meu Deus. Certo? Se Ele achar melhor eu passar pelas mãos dos homens, eu também vou ser grata a Deus. Porque eu tenho uma plena certeza de que Ele vai estar comigo ali naquele momento. E que Ele vai preparar todo o médico, toda a equipe, que vai preparar o hospital, vai preparar as pessoas para me ajudar. Gente, igual Deus está preparando as pessoas para me ajudar. Quando não é financeiramente, com palavras amigas, entendeu? Então, assim, no momento que eu pensei que ia ficar só, eu não fiquei só. Fiquei só assim, aqui, né? Aqui na minha casa. Porque meu marido, ele trabalha, ele não pode ficar aqui dentro comigo 24 horas. Ele tem que ir prestar o serviço dele, até porque se ele ficar junto comigo aqui, o trem pega, né? Porque eu ainda tô esperando o INSS, tô sem receber, né? Já vai fazer já uns 2 meses que eu tô sem receber. Então, tem 1 mês e pouquinho. Então, se ele parar de trabalhar e ficar cuidando de mim, né? O negócio fica feio, né? Alguém tem que sair para trabalhar. Mas, através do celular, tá? Através do mundo espiritual, eu não me sinto só. Não me sinto só. Ai, como é que você tá? Você tá... Não, gente, eu não tô preocupada. Eu estou sim, preocupada com a INSS, querendo que saia logo esse resultado para eu ir logo para São Paulo, para começar logo esse tratamento, para terminar logo. Eu voltar a trabalhar novamente, porque eu estou mais agoniada para voltar a trabalhar mais do que tudo nessa vida. Então, assim, não adianta eu voltar a trabalhar sentindo o que eu estou sentindo, né? Eu preciso da minha saúde para exercer a profissão que eu exerço. Já imaginou um professor, um supervisor, ir para a sala de aula e não conseguir se concentrar no que você precisa estar explicando ali, porque você está ouvindo uma zoada o tempo todo, fora essa zoada que você está ouvindo dentro do seu ouvido ali, né? Batendo, literalmente, dentro do seu ouvido. Você ainda tem o barulho externo, porque querendo ou não, os alunos fazem bagunça, são os aluno é aluno em qualquer lugar. Eu amo vocês, ó, de coração. E não dá, né? Não tem como. Os últimos meses que eu trabalhei, eu tava trabalhando na marra, gente. Eu finalizei o ano de 2020 na marra. Porque eu não gosto de deixar nada pela metade. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Peço até desculpa pra minha direção, tá? Se eu deixei alguma coisa a desejar. Mas eu gosto de fazer as minhas coisas com... Não é que eu sou certinha, não, tá? Eu gosto de fazer as coisas do jeito que ela tem que ser feita. Até porque eu amo o que eu faço. Você já imaginou? Eu sou professora supervisora. Você já imaginou um supervisor ir orientar um professor, fazer uma reunião com os pais e você começar a fugir as palavras que você vai falar? Tem vezes que eu tô fazendo uma gravação, eu tenho que pausar o vídeo, lembrar da palavra que eu tava falando, que eu ia falar, e gravar novamente falando aquela determinada palavra que eu ia falar. Às vezes, a maioria, todos os vídeos que eu postei até hoje, esse aqui eu não vou editar, mas todos os vídeos que eu postei, quem entende de edição vai perceber ali aonde foi as partes cortadas. Embora que eu tentei fazer o mais perfeito possível. Como eu não sou profissional de edição, né? Fica aí. Então, quem for profissional de edição vai ver que eu cortei algumas coisas ali. Tá?
Cortei para respirar, cortei para beber água, cortei para esperar parar de bater o ouvido. Ah, mas você não estaria tendo que estar de repouso? Eu estou em repouso. Eu fico aqui 24 horas sentada neste local aqui. Eu não saio daqui. Quando eu saio é beber água, vou lá, bebo água, encho um litro, põe na geladeira, volto, sento aqui. Levanto, vou no banheiro, volto, sento aqui. Levanto, tomo um banho, volto, sento aqui. Essa é a minha vida. Tá ok? Então não me julgue quando você vê eu postando vídeo, não me julga quando você vê eu sorrindo. Porque não vai adiantar eu ficar chorando. Não adianta você ficar chorando. Não adianta você ficar se desesperando pelo problema que você está passando. A resposta vem. Mais cedo ou mais tarde, a resposta vem. Se você olhar nessa foto, olha no olho dessa foto. Olha no olho aqui, gente. Quem consegue interpretar uma foto, eu não preciso dizer mais nada. Mas interprete, procure fazer a leitura da foto, das imagens, de acordo ela é. Com a realidade no momento, ok? Então fica aí a minha explicação, o meu rebate. Há muitos pensamentos aí que vocês estão tendo com a minha pessoa, me julgando. Então, para te ajudar a ir pro céu e não ficar julgando o próximo, eu tô fazendo este vídeo. E qualquer dúvida que você tiver referente ao meu problema, entre em contato comigo antes de ficar me criticando por aí, ok? Beijo, até a próxima.